Olá, gente, boa noite. Eu estou aqui hoje com vocês para conversar sobre uma situação que me aconteceu essa semana, que eu julguei bastante interessante, onde eu fui convidado por um colega para dar uma palestra de genética de populações para uma turma de ciências biológicas em uma instituição aqui no Recife, não é? E nessa palestra a gente falava sobre vários temas da genética de populações, entre eles variabilidade genética, diversidade genética, e lá pelas tantas surgiu a heterozigosidade como um dos pontos da minha palestra. E um aluno bastante inquieto, isso eu acho um ponto massa no curso de biologia, que existem alunos inquietos, né? Os alunos inquietos, eles transformam as coisas. E de uma certa forma ele disse: professor, o senhor me desculpe, apesar de estar entendendo tudo que o senhor está dizendo, e a matemática é bem simples, o esquerdo bate com o direito, eu não consigo trazer ou abstrair, tirar essa modelagem matemática toda e transformar ou colocar isso nas ideias para que isso seja fundamentais da composição biológica dos grupos. O senhor me perdoe. Quando a gente está tendo aula de citologia, a gente vai lá no microscópio, olha a célula. Quando a gente está tendo aula de histologia, a mesma coisa. Quando os nossos professores de botânica, zoologia, ecologia nos levam para atividades de campo, a gente consegue perceber a harmonia entre os grupos, é tudo muito perfeito, tudo muito bonito, mas essa modelagem matemática, ou tudo isso que o senhor está dizendo matematicamente, não é tão fácil para mim entender como transformar isso na composição biológica e me fazer entender. Isso naquele momento me levou a parar e tentar ajudar o aluno naqueles minutos que nós tínhamos. Talvez eu tenha ajudado, talvez não, talvez eu tenha complicado ainda mais a vida do cara. Mas isso me fez perceber depois, inclusive, quando cheguei em casa, que eu deveria traçar uma rota alternativa para conversar com meus alunos de ciências biológicas sobre genética de populações. Né? Os alunos de ciências biológicas são os caras que precisam sentir a coisa para que isso seja verdade em seus discursos. Né? Então, existem, com relação à heterozigosidade, existem vários momentos na disciplina de genética de populações que a gente fala a respeito dela. Né? A gente fala, quando a gente está falando sobre deriva genética, quando a gente está falando sobre migração, a gente fala em heterozigosidade. Enfim, mas existe um ponto específico da genética de populações que é chamado endocruzamento, que ele é muito interessante para se falar em heterozigosidade, primeiro pela sabedoria popular falar muito em endocruzamento. Os alunos não precisam vir para a academia para saber que pessoas aparentadas não devem se acasalar, porque existe uma possibilidade alta de gerar indivíduos com alguma deficiência. Então a gente aproveita já esse conhecimento que eles trazem antes de entrarem na universidade para dizer que endocruzamento é uma coisa ruim. Então fica muito mais fácil para que eles entendam o conceito. E ruim neste sentido a gente alia com a diminuição na variabilidade genética ou na heterozigosidade, que é a força do grupo, né, com relação aos fatores ambientais ou às mudanças ambientais. Então, se vocês me permitem, eu vou fazer um exemplo clássico aqui de como seria a redução da variabilidade genética ou a redução da heterozigosidade através do endocruzamento, tá? Então, nesse contexto, me permitam usar o exemplo de duas pessoas que vieram de populações distintas. E quando eu falo populações distintas, eu quero colocar aqui bem distintas mesmo, inclusive do ponto de vista geográfico. Digamos que duas pessoas que pertencem a duas populações diferentes, um homem e uma mulher especificamente, que vieram de continentes diferentes, que eu posso colocá-los aqui como, por exemplo, o continente americano, uma mulher que veio do continente americano, que encontra com um homem que veio, sei lá, do continente asiático, por exemplo. Digamos que para um gene qualquer, digamos HSP, que é um gene que todo mundo tem, né? Todos os humanos da face da Terra têm, que é o gene de choque térmico, por exemplo, a mulher seja heterozigota e o homem também heterozigoto, que eu vou colocar de uma cor diferente, só para a gente entender a segregação dos alelos aqui, tá bem? Então, eles são heterozigotos. A única diferença, pelo menos por enquanto, entre esses dois indivíduos é que eles são de continentes distintos, no entanto, genotipicamente iguais, tá? Então, uma vez que esses indivíduos se acasalam e têm descendentes, digamos que ele tenha dois filhos, um menino e uma menina, na verdade, uma menina primeiro e um menino aqui, eles herdam, essas crianças herdam de seus pais, por exemplo, este alelo que veio da mãe e este alelo que veio do pai. Do mesmo jeito que esse menino herda este alelo que veio da mãe e herda este alelo que veio do pai. Não é de praxe que nas nossas populações ou em populações humanas, indivíduos irmãos se acasalem.
Mas uma vez que eles não se reconheçam como irmãos, eles podem muito bem se acasalarem, tá? Isso acontece, por exemplo, com animais e vegetais que não se reconhecem como irmãos. Não existe essa consciência, né? Então, uma vez que eles não se reconheçam, tenham sido afastados do nascimento, qualquer coisa do tipo, e não se reconheçam como irmãos, eles podem muito bem se acasalarem e gerarem um novo indivíduo. Este indivíduo, seja menino ou menina, vou colocar aqui menino, esse indivíduo ele pode herdar, por exemplo, da mãe este alelo, aleatoriamente, e pode herdar do pai este alelo aqui. Isso é perfeitamente possível porque as coisas são feitas de forma aleatória. Mas como vocês percebem, esse indivíduo novo que surgiu, ele tem o mesmo alelo que por descendência é igual e forma um tipo de homozigoto distinto, tá? que são chamados homozigotos autozigotos. Esses indivíduos homozigotos autozigotos têm alelos iguais, não, eles são iguais como todos os homozigotos são, mas eles têm uma coisa a mais, um plus, que são iguais por descendência. Na verdade, imaginem que esses indivíduos são diferentes porque vieram de populações distintas, com o mesmo gene, porém com frequências dos alelos diferentes. Então, no continente americano, por exemplo, a frequência de P para esse gene é 0,8 e a frequência de Q é 0,2. Como estamos falando agora do continente asiático, o P e Q têm frequências distintas, digamos 0,6 e Q 0,4. Então, a relação entre esses dois indivíduos deveria gerar sempre histórias diferentes, combinando as diferentes frequências. E a gente sabe que a mudança das frequências alélicas é que são o estopim para a evolução, né? Então, eu tenho 3 gerações depois um indivíduo que repete a mesma história de um único lado, que é o lado do continente asiático. Então, isso reduz drasticamente a força que a população tem. Então, ou seja, se isso é de praxe na população, ou seja, aqui só foi um casal, mas se isso acontece com muitas vezes na população, tá? Então, à medida que o tempo vai passando e as gerações vão seguindo, as histórias, em vez de serem cada vez mais adaptadas, porque o ambiente está em constante mudança, as histórias continuam querendo sempre serem as mesmas histórias. Então isso reduz a variabilidade genética dos grupos, tá? De um modo que, num determinado momento, eu tenha todos os homozigotos sendo autozigotos, ou seja, não restam indivíduos homozigotos normais, ou, num outro extremo, só existam heterozigotos. Então, seja deste lado ou deste lado, as coisas acontecem de forma negativa para a população. Ou a extinção, ou, na melhor das hipóteses, a especiação, mas o grupo deixa de ser o mesmo, tá? Então, o ideal é que o F, ou o coeficiente de endocruzamento, seja 0. Uma vez que F é igual a 0, não existem indivíduos homozigotos autozigotos, ok? Então, a presença de homozigotos autozigotos diminui a presença de heterozigotos, diminuindo assim a heterozigosidade, tá? Então, existem fatores que diminuem a heterozigosidade, né? E que não dependem exclusivamente dos heterozigotos, ok? São homozigotos, autozigotos, é um desses fatores que diminui a força que as populações têm de se manterem dinâmicas com relação a mudança constante do ambiente, né, favorecendo assim a sua perpetuação, ok? Então, eu achei que isso foi bastante interessante, talvez ajude vocês aí em suas aulas, talvez ajude vocês nos entendimentos da genética de populações. Muito obrigado e um abraço a todos.